Capítulo 7. Primeiro pilar: a clareza eficaz. Alice chega a uma bifurcação da estrada e pergunta ao gato qual caminho deve seguir. O gato pergunta de volta: para onde você está indo? Ela responde que não sabe. Então ele diz: para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. É um trecho do filme Alice no País das Maravilhas. Você já montou um quebra-cabeça? Bom, não sei você, mas sempre que montava um, eu começava pelas beiradas, porque há algumas peças com uma parte retinha que são mais fáceis de encaixar. E para facilitar, sempre colocava a tampa do lado para ir guiando na escolha das pecinhas e para saber exatamente onde encaixá-las. E o que a clareza tem a ver com um quebra-cabeça? Acredito que a vida é um verdadeiro quebra-cabeça. É como se a cada dia que vivemos enfiássemos a mão dentro de um saco e pegássemos mais uma pecinha. Ao término de um dia, pegamos mais uma peça. O problema é que a maioria das pessoas não sabe exatamente qual é a fotografia do quebra-cabeça que quer montar para a própria vida. E por isso, vão pegando qualquer peça dentro do saco e muitas vezes, em algum momento, param para olhar para aquele punhado de peças que pegaram ao longo da vida e percebem que elas não se encaixam direito. Esses indivíduos acabam não montando nada ou quase nada. Quando você identifica exatamente qual é a fotografia do quebra-cabeça que quer montar para a sua vida, as decisões mais difíceis ficam mais fáceis. Como sou coach, as pessoas estão sempre me perguntando se aceitar determinada proposta seria bom ou ruim. A verdade é que praticamente nenhuma proposta é boa ou ruim em si mesma. Não é esse o ponto. O ponto é se a proposta é ou não peça do quebra-cabeça da sua vida. Com frequência, recebo convites para dar palestras em lugares incríveis, para plateias realmente diferenciadas. À primeira vista, o convite pode até parecer uma grande oportunidade que eu deveria sempre aceitar, mas essa não é a melhor decisão. Na prática, sempre me pergunto: dar essa palestra nesse lugar e por esse valor é peça do quebra-cabeça da minha vida? Se a resposta for sim, eu aceito, se não, eu recuso educadamente. Vejo muitos alunos que passam pela Academia da Produtividade que nunca tenham conquistado nada de relevante na vida, nada de que se sentissem verdadeiramente orgulhosos de contar, porque ficavam pulando de uma oportunidade boa para outra. O mais interessante é que, se olharmos tudo que essa pessoa fez, provavelmente veremos que todas foram verdadeiras oportunidades, mas por não ter clareza da fotografia que queria montar, muitas das oportunidades não eram peças do quebra-cabeça da vida desse indivíduo. Tome nota: não existe oportunidade boa ou ruim, existe oportunidade que é ou não uma peça do seu quebra-cabeça. Isso faz sentido para você? Eu espero que sim. Agora que falamos sobre isso, preciso que entenda que pior do que não saber exatamente qual é a fotografia do seu quebra-cabeça é construir uma fotografia errada, uma fotografia que está desalinhada em relação ao seu propósito de vida, distorcida, de modo que, quando o quebra-cabeça estiver montado, pode ser que você não sinta orgulho daquilo que construiu. É por isso que, ao longo deste capítulo, vou te orientar para montar a fotografia certa, para que sua clareza seja a maior possível diante do próximo trecho da sua vida. Existem 4 regras principais para você montar o seu quebra-cabeça, aquele que é certo para a sua vida. Regra número 1. A fotografia precisa estar alinhada com seu propósito de vida, com sua missão e seus valores. De nada adianta você construir uma fotografia incrível se ela não estiver alinhada com o seu propósito de vida. Regra número 2. A fotografia precisa abranger os 4 elementos essenciais da felicidade: realização pessoal, realização profissional, realização financeira, equilíbrio em todos os papéis que você exerce na vida. Regra número 3. O desenho do quebra-cabeça precisa ser específico e concreto. A chave é criar um desenho de modo que qualquer pessoa que olhe para ele consiga identificar se você alcançou ou não o resultado projetado. Por exemplo, um erro muito comum é afirmar que a realização pessoal é querer ser feliz. Ser feliz não é nada específico, nem concreto. Para mim, ser feliz pode ser sinônimo de ficar em casa curtindo minha família, enquanto para você pode ser viajar o mundo.
Felicidade é um conceito que pode variar de pessoa para pessoa. A pergunta que precisa ser feita é: para você, o que é ser feliz? O que precisa acontecer concretamente para que você considere que a felicidade foi alcançada? Essa mesma lógica vale para qualquer expressão genérica, como ser rico, ter um emprego dos sonhos ou coisas assim. Se você quer ser uma pessoa rica, deve definir quanto precisa ter na conta, que bens materiais deseja ou quanto precisa faturar para concluir que alcançou o objetivo, ser rico. Em relação ao emprego dos sonhos, que emprego é esse? Quanto ele paga? O que você faz no seu dia a dia? É um trabalho que se executa na empresa ou de modo home office? Quanto mais detalhes, melhor. Se você quer montar um negócio, a lógica é a mesma do emprego dos sonhos. Que tipo de negócio quer montar? Ele é físico ou virtual? Se for físico, onde será a sede? Tem quantos funcionários? Qual é o faturamento da sua empresa? Já se o que você quer é uma casa própria, embora essa parte da fotografia já seja concreta, ela ainda precisa ser mais detalhada, descrevendo quantos quartos essa casa vai ter, onde será e quanto mais detalhes tiver, melhor. Esses são só alguns exemplos de diversas partes da fotografia que normalmente as pessoas desenham de forma incorreta. É claro que não estou listando todas as possibilidades, longe disso, mas já dá para você ter uma ideia do que é ter uma fotografia concreta e específica. Regra número 4. Definir em quanto tempo a fotografia do seu quebra-cabeça será montada. Observe que não existe prazo certo ou errado, é você quem vai definir seu tempo. Afinal, uma das verdades absolutas sobre produtividade é que a direção é mais importante do que a velocidade. Procure apenas fugir dos extremos. Prazos muito curtos que impeçam a realização de tarefas podem frustrar e jogar por água abaixo todo um planejamento. Em contrapartida, prazos muito longos podem não ser desafiadores o suficiente para você começar a agir. Num mundo perfeito, o seu quebra-cabeça deveria ser idealizado entre 1 e 5 anos a contar de hoje. Então vamos lá, vamos juntos averiguar as 4 regras para desenhar sua fotografia. Para isso, prepare lápis, caneta, papel, porque vamos precisar escrever um pouco mais do que nos capítulos anteriores. Atenção! É muito importante que você confie em mim e vá fazendo os exercícios ao longo da leitura, à medida que forem propostos. Se você ler todo o capítulo e voltar depois para realizar o exercício, pode ser que o resultado já não seja o mesmo. Estabelecendo seu propósito de vida. A primeira regra é estabelecer, mesmo que genericamente, qual é o seu propósito de vida, o que talvez seja uma das maiores questões da humanidade. Por que estamos aqui e qual é o sentido da vida? São perguntas para as quais nem de perto se tem uma resposta exata. Mas uma coisa é fato. Minha experiência profissional mostra que meus clientes de coaching, alunos da Academia da Produtividade, que identificam seu propósito de vida, parecem viver com muito mais alegria e principalmente resignação em relação às dificuldades da vida. A boa notícia é que depois de muitos testes, consegui definir um exercício simples que lhe possibilitará definir com muita clareza seu propósito de vida. Só preciso que você siga comigo os próximos passos. Para fazer o exercício a seguir, você deve ter certeza de que terá 10 minutos seguidos sem interrupção para executar e concluir a atividade de uma vez só. Quanto mais você se permitir mergulhar no exercício, mais positivo será o resultado. Primeiro passo: escreva abaixo o nome de 3 pessoas que são muito, muito importantes para você e que vão se orgulhar quando você conquistar tudo o que quer para a sua vida. Pense nas 3 primeiras pessoas que mais gostaria que estivessem ao seu lado no dia da sua maior conquista. Passo número 2. Preciso que você agora respire fundo, 3 vezes seguidas. Quero muito que você faça isso comigo agora. Inspire fundo pelo nariz, acalma a mente, expire pela boca. Repita isso 3 vezes. Inspire. 1, 2, 3. Agora expire calmamente. 1, 2, 3. De novo. 1, 2, 3. Agora expire sem pressa. 1, 2, 3. E uma última vez, inspire. 1, 2, 3.
e expire calmamente. 1, 2, 3. Agora, nessa mesma posição em que você está olhando para o livro, quero que leia este trecho um pouco mais devagar, de forma mais cadenciada. Quero que você se veja bem velho, tendo conquistado tudo o que gostaria para a sua vida, tendo vivido a vida dos seus sonhos, mas agora está dentro de um quarto de hospital, deitado sobre uma cama. Você sabe que está doente, praticamente consegue sentir o cheiro do éter do hospital e acabou de saber por meio do médico que está em pé ao lado da sua cama que este será seu último dia de vida. Ele lhe dá a notícia e diz que autorizou apenas 3 pessoas a se despedirem de você e elas estão lá fora esperando para entrar. São exatamente as 3 pessoas cujo nome você acabou de escrever. Ele vai permitir que cada uma dessas pessoas entre sozinha e fique poucos instantes com você, só o tempo necessário para dizer uma única frase. Elas, uma a uma, vão entrar e dizer que você pode partir em paz e que elas vão para sempre lembrar de você por 3 características ou realizações que você teve ao longo da vida. Quero que você agora imagine a primeira pessoa entrando, a primeira que você mencionou no exercício anterior. Ela entra, coloca-se ao lado do leito, pega na sua mão, olha dentro dos seus olhos e diz uma única frase: não se preocupe, pode ir em paz. Depois de tudo que você viveu e construiu, eu vou para sempre lembrar de você por. Escreva abaixo o que a primeira pessoa lhe disse sobre como vai se lembrar de você para sempre. Pessoa número 1. A primeira pessoa acaba de lhe dizer o que precisava e logo em seguida diz que realmente precisa sair para que as outras pessoas entrem. Assim que ela sai, entra a segunda pessoa, você já consegue vê-la desde a entrada da porta, caminhando até chegar à sua cama. E assim que chega, da mesma forma que a pessoa anterior, ela segura na sua mão, espera uns segundos, dá um pequeno sorriso e diz para você: não se preocupe, pode partir em paz, vou me lembrar de você por. Escreva abaixo o que a segunda pessoa disse sobre como vai se lembrar de você para sempre. Finalmente, a segunda pessoa sai para que a última pessoa entre. Do mesmo jeito que as outras, ela vai até seu lado, ao entrar no quarto por um instante, hesita, fica parada na porta como se não acreditasse que aquele fosse de fato a última vez que ia ver você, respira fundo e caminha devagar em sua direção. De pé, sem nem sentar, ela diz que você pode partir em paz, que para sempre vai lembrar de você por. Escreva abaixo o que a terceira pessoa disse sobre como vai se lembrar de você. Antes de sair, a terceira pessoa lembra que você é incrível, que conquistou tudo o que queria na vida e lhe pergunta o que você mais se orgulha de ter construído. Você pensa por apenas 3 segundos e responde a primeira realização que lhe vem à cabeça. Escreva agora a realização da qual você mais se orgulha. Pronto! Antes de seguirmos, quero que você pare por alguns instantes e se movimente um pouco. Pode fechar o livro, deixe de lado, se espreguice, levante para tomar um copo de água e depois volte. Se você de fato fez o exercício, terá um material valioso em suas mãos. A forma como gostaria de ser lembrado e a conquista de que mais sente orgulho, muito provavelmente, são o seu propósito de vida. Vamos agora para o passo seguinte da construção da fotografia do seu quebra-cabeça. Desenhando a fotografia certa. Vamos usar 2 regras agora para desenhar a fotografia exata do seu quebra-cabeça. Vamos explorar os 4 elementos essenciais da felicidade e ser o mais específicos e concretos possível, fugindo ao máximo de expressões genéricas que permitam diferentes interpretações. E só para lembrar, o que vai estabelecer agora é algo muito sério. É o que vai guiar as peças que serão sorteadas no seu próximo trecho de vida. Então, precisa estar completamente alinhado com seu propósito. Basicamente, preciso que você escreva 3 realizações que precisa alcançar na sua vida para que considere ter preenchido cada um dos elementos essenciais da felicidade. Realização pessoal, escreva 3 conquistas ou realizações. Realização profissional, escreva 3 conquistas ou realizações. Realização financeira,
Escreva 3 conquistas ou realizações. Equilíbrio na vida. Escreva 3 conquistas ou realizações. Só falta estabelecer em quantos anos o seu quebra-cabeça estará completo, mas quero que você faça isso de forma diferente. Primeiro você vai dizer em anos e em seguida quero que estabeleça uma data exata. Por exemplo, a minha fotografia estará montada em 3 anos. Ok. Agora, dentro de 3 anos, estabeleça a data exata em que isso acontecerá. Procure uma data que seja significativa para você. Assim que tiver definida a data, basta informar no espaço a seguir. Data em que meu quebra-cabeça estará montado. Dia, mês e ano. Para terminar, preciso dividir com você que minha missão de vida é fazer as pessoas acreditarem que a vida pode ser mais e caminharem em direção a isso. Poucas coisas me fazem mais feliz do que ver que contribuí para a conquista de alguém. Agora que você já construiu o pilar da clareza eficaz, vamos falar do método inteligente de produzir mais na prática.